Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live semanal de emagrecimento funcional. E o tema de hoje é substâncias químicas que desregulam os hormônios e atrapalham a emagrecer. Disruptores endócrinos, parte 2. Eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder conteúdos como esse que vão ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Eu sou Sebastião Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional e, nesse perfil, ajudo pessoas a emagrecer 3 vezes mais rápido, de forma saudável e definitiva. Então, bora lá! Bora falarmos de substâncias químicas que desregulam os hormônios e atrapalham a emagrecer, ou seja, disruptores endócrinos, parte 2. Lembrando os 3 combinados aqui no nosso perfil. Número 1, isso aqui não é uma aula a nível de graduação ou pós-graduação para profissionais de saúde. Não. Senão, o nível seria muito mais aprofundado e a duração muito mais prolongada. Isso aqui é um bate-papo entre amigos com um amigo médico especialista que está preocupado em ajudar você e sua família a emagrecer mais rápido. Para quê? Para não encontrar com você no pronto-socorro e na UTI, falando agora como médico de urgência e emergência, tá bom? Número 2. Os nossos conteúdos, as nossas lives, os nossos vídeos do YouTube não substituem consulta e acompanhamento com o seu profissional de saúde de confiança. E número 3. Tudo que eu falar, eu sou obrigado a provar, baseado em evidências científicas no padrão primeiro mundo. Porque profissionais de saúde têm responsabilidade tanto técnica quanto judicial com tudo aquilo que falam, inclusive nas redes sociais. E agora eu falo como médico perito da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que faz perícias judiciais em saúde, tá? Então a gente sempre vai utilizar a pirâmide de evidências científicas. E repare o seguinte, que a opinião de especialista desde 1995 é o que tem de menos válido e menos confiável do ponto de vista científico. Ou seja, a opinião de especialista de maneira isolada, sem estudos científicos daquele assunto, só vale quando não há nenhum estudo científico referente a isso. Então, opinião de especialista de maneira isolada, sem o especialista te falar de quais tipos de estudos científicos ele tirou, é o menor nível de evidência científica, tanto tecnicamente quanto judicialmente, tá? Então, tudo que eu falar, eu sou obrigado a te provar, baseado em evidências científicas do padrão primeiro mundo. O que a gente vai fazer? Pegar os estudos científicos do topo da pirâmide para baixo, das revisões sistemáticas, RS, com meta-análise, até chegar na minha opinião isolada. E via de regra, eu não dou a minha opinião de especialista. Eu mostro as evidências científicas no padrão mais alto, mais atual, ou seja, no padrão primeiro mundo. E traduzo para que você e sua família apliquem no seu dia a dia para emagrecer mais rápido. Assim como eu, que sou um ex-gordo. Que tanto, Sebastião? Ex-gordo que tanto? Ex-gordo que chegou na pré-obesidade, com um IMC, um índice de massa corporal, de 28,1. Sendo que a partir de 29,9 já é obesidade. Então eu cheguei no limite para obesidade. Eu também sou um ex-gordo, tá? E aí, sempre que possível, a gente vai pegar as revisões sistemáticas com meta-análise e vai usar como uma lupa frente aos outros estudos científicos para turbinar, potencializar a qualidade dos estudos científicos em si, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre disruptores endócrinos, ou seja, substâncias químicas que desregulam os hormônios e atrapalham, e muito, a emagrecer. Essa publicação aqui, da Endocrine Society de 2024, sobre disruptores endócrinos, ela evidencia o seguinte, que existem disruptores endócrinos, ou seja, desreguladores hormonais, que são obesogênicos. Então, esses disruptores endócrinos obesogênicos, eles nos fazem engordar e dificultam a emagrecer.
Só que não existem só disruptores endócrinos, ou seja, substâncias químicas que fazem engordar e dificultam emagrecer. Essas mesmas substâncias químicas, elas geram outros vários problemas de saúde. Por exemplo, alteração de fertilidade em homens e mulheres. Por exemplo, aumenta risco de câncer, aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, o derrame cerebral, entre aspas. Além disso, aumenta risco de demência, diminui até o QI, até o quociente intelectual, até nível de inteligência, tá? Mas aqui nós vamos falar dos disruptores endócrinos obesogênicos. Por quê? Porque uma vez que a gente consiga retirar esses disruptores endócrinos que dificultam, que atrapalham o emagrecer e facilitam engordar, a gente já combate todos esses outros problemas de redução de fertilidade, risco aumentado de demência, de infarto, de AVC, de câncer, combinado? E isso é muito legal, porque vale não só para você, minha amiga, meu amigo, que está querendo emagrecer, mas para toda a sua família, tanto pessoas já mais velhas quanto crianças. Então nós vamos dar uma desintoxicada na sua casa, na casa da sua família, retirando os disruptores endócrinos do jeito que eu vou te falar agora. Não esqueça que nós já falamos a parte 1 dos disruptores endócrinos, que são os agrotóxicos. Como remover os agrotóxicos, principalmente da maior fonte de desregulação hormonal que a gente tem, que é a alimentação. Os agrotóxicos na alimentação, eles são a maior fonte de desreguladores hormonais. E nós temos vídeo completo sobre isso no nosso canal do YouTube, sobre disruptores endócrinos, especificamente ensinando quais são esses agrotóxicos mais perigosos e como retirá-los dos alimentos. A grande preocupação, pessoal, é que os disruptores endócrinos, eu vou te provar isso cientificamente, eles precisam estar no nosso corpo em quantidades muito pequenas para já causarem muito mal. Entende? Então, como eles atuam no sistema endócrino, ou seja, no sistema hormonal, os hormônios, eles atuam com variações no sangue muito pequenas, para já darem muito efeito. Você quer ver um negócio? A gente falou, por exemplo, sobre como usar vitamina D para emagrecer mais rápido. Vitamina D é uma das ferramentas, cientificamente falando, que a gente usa para emagrecer mais rápido. Tem vídeo específico sobre isso, como usar vitamina D para emagrecer mais rápido, também no nosso canal do YouTube. E a gente viu que vitamina D abaixo de 20 nanogramas por ml de sangue já é considerado baixa. Para você ter uma ideia, 1 grama, imagina 1 grama, por exemplo, de sal, ou 1 grama de sal. 1 nanograma é 1 bilhão, B de bravo, 1 bilhão de vezes menos do que 1 grama. Então a vitamina D, para você ter uma ideia, ela é considerada um hormônio também, tá? A vitamina D, ela abaixo de 12, ela é insuficiente. Ela é até deficiente, deficiência de vitamina D. Abaixo de 12 nanogramas por ml de sangue. E acima de 20 nanogramas, ela já é considerada suficiente. Ou seja, e esse nanograma é 1 bilhão, B de bravo, de vezes menor que 1 grama. Pensa 1 graminha de sal, pensa 1 bilhão de vezes menos. Vitamina D é considerada um hormônio, além de uma vitamina, por assim dizer. E imagina, uma quantidade tão pequena, 1 bilhão de vezes menos que 1 grama, já ajuda a gente a emagrecer ou atrapalha a emagrecer, faz a gente engordar até, vitamina D baixa. Imagina os outros hormônios também. Conseguiu entender? Então vamos lá, vamos falar de disruptores endócrinos. Relembrando que o sistema endócrino, ele é o sistema de produção hormonal e existe hoje uma visão ampliada sobre o sistema endócrino. Dá uma olhada que são vários os órgãos e partes de órgãos que fazem parte do sistema endócrino. Como, por exemplo, a glândula pineal, que está lá no cérebro, o hipotálamo, por exemplo, a pituitária, que é a hipófise,
tireoide, paratireoide, por exemplo, o timo, que faz parte do sistema cardiovascular, as mamas nas mulheres, o fígado, as glândulas adrenais ou suprarrenais acima dos rins, os próprios rins produzem hormônios, o pâncreas, a gordurinha, ou seja, o tecido adiposo, nas mulheres, os ovários, nos homens, os testículos, a próstata também no homem, os ossos produzem hormônios. Além disso, o intestino produz hormônio, os músculos produzem hormônios. Consegue entender? O útero, quando a mulher está grávida, também produz hormônio, a placenta nesse caso. Então, hoje em dia, há uma visão ampliada do que é o sistema endócrino, o sistema de produção de hormônios, tá? Então, vamos lá. Com relação, então, aos disruptores endócrinos, por que isso é tão pouco falado? Porque a gente está passando por um período, nos últimos 10 anos, de um conflito, entre aspas, igual foi com o cigarro, fazer mal ou não. Lembra que o cigarro, ele era considerado uma substância inofensiva? Médicos fumavam, era possível fumar dentro de aviões. Filmes de Hollywood, de atletas, de cowboys, a Fórmula 1, vários atletas, inclusive a própria Fórmula 1, era patrocinada por marcas de cigarro e demorou-se muito tempo, quase 50 anos, desde que descobriu-se que cigarro causava vários problemas, mas principalmente câncer. Demorou-se quase 50 anos para conseguir estabelecer as leis que falam, olha, cigarro realmente faz mal, tem que ser proibido para menores de idade, tem que vir uma foto, falando aqui do Brasil, no cigarro mostrando os males que ele causa. Sobre disruptores endócrinos, o que essa publicação da Endocrine Society traz para nós é que os disruptores endócrinos, eles estão passando por esse mesmo problema que o cigarro passou. Existe muito uma retaliação até das indústrias que usam substâncias, que eu vou te falar hoje quais são. As de agrotóxicos nós já vimos na parte 1 de disruptores endócrinos. Hoje a gente vai falar da parte 2. Então existe uma retaliação por parte das indústrias que usam essas substâncias falando que não causam mal nenhum. Só que nós já temos várias e várias evidências científicas mostrando que sim, substâncias que são usadas em produtos industrializados, principalmente ultraprocessados, eles desregulam os nossos hormônios e, falando especificamente sobre emagrecimento, nos fazem engordar e dificultam emagrecer. Então, esse fenômeno foi muito parecido com o que aconteceu com o cigarro. A gente está passando esse mesmo fenômeno com os disruptores endócrinos. Tanto que as evidências científicas mostram que o nível de relação dos disruptores endócrinos com problemas de saúde chega a ser semelhante ao que o cigarro causa referente a câncer, tá? Segundo essa publicação de 2024 da Endocrine Society. Olha só. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de quais substâncias? Nós vamos falar de duas substâncias principais e eu vou te falar onde elas estão. Que são o bisfenol A e os fitalatos. O bisfenol A, aonde que eles estão? Nos plásticos, inclusive nas embalagens dos alimentos. Olha só, e os fitalatos também são encontrados em embalagens de alimentos. Você pode estar se perguntando, Sebastião, o que tem a ver o plástico que embala o alimento com ser um desregulador endócrino? Nós vamos ver que os plásticos que envolvem os alimentos, se nós não tomarmos alguns cuidados, essas substâncias como o bisfenol A e os fitalatos passam do plástico para os alimentos, passam do plástico para as bebidas e a gente consome. Só que precisa de muito pouca quantidade dessas substâncias dentro do nosso corpo, do bisfenol A, dos fitalatos, para causar problemas hormonais sérios que inclusive muitas vezes os exames de sangue não pegam. A gente vai ver, existem vários mecanismos
pelos quais esses disruptores endócrinos presentes nos plásticos, o bisfenol A, principalmente os fitalatos, que eles agem. E eles alteram os hormônios, não necessariamente reduzindo a produção do hormônio, porque daí a gente faz o exame de sangue e vê que o hormônio está baixo. Muitas vezes eles vão agir nos receptores do hormônio. Já pega a visão. Toda vez que a gente falar de hormônio, a gente vai pensar num mecanismo de chave e fechadura. O hormônio é a chave, o receptor é a fechadura. Quando o hormônio liga no receptor, ou seja, a chave encaixa na fechadura, o hormônio ativa esse receptor e daí há o efeito daquele hormônio. Então, por exemplo, muitas vezes os disruptores endócrinos, nesse caso, aqueles presentes nos plásticos, eles agem no receptor. Então, o nível do hormônio no sangue está ok, mas eles tampam, por exemplo, o receptor, bloqueio. Então, o hormônio que está presente no sangue, ele não consegue agir, ele não consegue ligar no receptor dele e ativá-lo para gerar aquele efeito específico daquele hormônio específico. Conseguiu entender? Então, vamos lá, vamos ver algumas coisas. Com relação, então, aos mecanismos, existe descrito na literatura científica 9 mecanismos, segundo esse trabalho científico de 2023, publicado na Society of Nutrition and Food Science, um estudo científico de 2023, descrevendo 9 mecanismos pelos quais os EDCs, Endocrine Disruptors Chemistries, ou seja, os disruptores endócrinos químicos, causam no corpo. Eles causam desde bloqueio do receptor, quanto uma redução no número de receptores, quanto, por exemplo, uma redução na produção de hormônios, como, por exemplo, um aumento na destruição, na degradação dos hormônios, ou, por exemplo, eles causam uma diminuição das proteínas que ligam nos hormônios para transportá-los no sangue. Então, são vários mecanismos. E em qualquer das etapas de produção dos hormônios, transporte dos hormônios, ligação nos receptores ou até destruição dos hormônios, em qualquer das etapas, os disruptores endócrinos podem interferir. Então, os disruptores endócrinos, eles podem tanto imitar um hormônio, e aí ele liga no receptor, esse disruptor endócrino, mas o hormônio de verdade não consegue ligar. Ou eles podem, os disruptores endócrinos, reduzirem a produção de um hormônio, então a gente passa a ter menos hormônio no corpo, como, por exemplo, hormônios da tireoide, como, por exemplo, testosterona, disruptores endócrinos podem reduzir em homens e mulheres, nós vamos ver isso. Ou então podem bloquear os receptores. Então, pessoal, disruptor endócrino é um problema não só para quem quer emagrecer, mas para a família inteira, inclusive crianças. Então, toma muito cuidado com isso e fica até o final desse vídeo para você ver como retirar esses disruptores endócrinos dessa categoria. Disruptores endócrinos presentes nos plásticos. Porque os agrotóxicos a gente já viu na parte 1 desse conteúdo, disruptores endócrinos, no nosso canal do YouTube. Como retirar os disruptores endócrinos para emagrecer mais rápido, os agrotóxicos. Dando sequência, pessoal, o seguinte. Segundo essa publicação científica da Endocrine Society, existem disruptores endócrinos já conhecidos há bastante tempo, mas esses que estão presentes nos plásticos, tipo o BPA e os fitalatos, eles são mais preocupantes, porque cientificamente já é reconhecido que existe plástico em praticamente tudo na vida moderna. E a gente consegue, inclusive, absorver essas substâncias que saem dos plásticos, tanto pela respiração, quanto pela pele, mas principalmente pela alimentação, pelo que a gente come ou bebe. Então, é consenso a nível científico de que plásticos não tem como serem retirados da vida moderna. Mas então a gente precisa de saber quais são os plásticos que liberam as maiores quantidades de disruptores endócrinos e quais alternativas que a gente tem para isso.
para que a gente não se intoxique com esses disruptores endócrinos presentes nos plásticos. Dos agrotóxicos, nós já vimos na parte 1 desse vídeo no nosso canal do YouTube. E essa publicação aqui do National Institute of Environmental Health Science é o Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambientais. É um órgão do governo dos Estados Unidos, tá? Nessa publicação, que é de 2024 também, ela evidencia, ela chama atenção para que a gente precisa de quantidades pequenas de disruptores endócrinos do corpo, porque justamente eles não fazem função até de hormônio, e os hormônios precisam de estar em quantidades muito pequenas para mais ou para menos no corpo, para já causarem problemas. Então, os disruptores endócrinos, segundo o NIH ou NIH, ele é semelhante a esse fenômeno. Precisa de doses ou quantidades muito baixas desses produtos químicos desreguladores endócrinos para serem problemáticos. Nesse caso em específico, que a gente está falando aqui, para nos fazer engordar e dificultar emagrecer, tá? Vamos lá então. A gente já viu que disruptores endócrinos presentes nos plásticos principalmente que envolvem os alimentos, eles são problemáticos, eles liberam substâncias para o alimento e a gente come. E a gente absorve do intestino essas substâncias químicas dos plásticos, os disruptores endócrinos, do intestino vai para o sangue e aí vão para os nossos órgãos, desregulando os nossos hormônios. A gente já viu os órgãos que produzem hormônios um pouquinho antes aqui nesse vídeo. Ok, então. Agora tá. Já que, cientificamente falando, não tem como retirar os plásticos da vida moderna, quais são os mais perigosos e o que a gente pode fazer para reduzir essa passagem de fitalatos e de bisfenol A dos plásticos dos alimentos para o próprio alimento, para que não intoxique a gente, fazendo a gente engordar e atrapalhando a gente a emagrecer. Vamos lá. Segundo essa publicação do American Journal of Medicine, publicação de 2023, reconhecidamente o BPA ou bisfenol A e os fitalatos dos plásticos são dois dos mais preocupantes desreguladores endócrinos, desreguladores hormonais. Só que eles estão presentes em quase tudo. E a gente já viu que dá para absorver esses desreguladores endócrinos tanto pela respiração, quanto pela pele, quanto pela alimentação, pelo que a gente come ou bebe. Só que pela alimentação é a principal fonte. Ok, então. E aí, essa publicação do American Journal of Medicine traz o seguinte, que uma grande preocupação é com relação aos plásticos que vão nos micro-ondas. Por quê? Porque uma vez que os plásticos vão no micro-ondas, geralmente a gente não coloca vasilha de plástico no fogo, nem no forno, mas coloca no micro-ondas. Eles são aquecidos e isso potencializa a passagem, sim, do bisfenol A e dos fitalatos para os alimentos e a gente ingere isso. Esses disruptores endócrinos, bisfenol A, fitalatos, vão para o intestino, causam inflamação do intestino passam para o sangue e começam a viajar no sangue e começam a se ligar nos receptores dos hormônios de vários órgãos, inclusive no nosso tecido de gordura, fazendo com que o tecido de gordura acumule mais gordura ainda e fazendo com que ele não gaste a gordura que ele acumulou. Por isso que eles são considerados disruptores endócrinos obesogênicos, ou seja, que causam excesso de peso, sobrepeso, obesidade. Pegou a visão? Vamos lá. Dando sequência então, isso é tão sério que essa publicação de 2023 do American Journal of Medicine traz que já foi identificado obesidade até infantil por conta dos disruptores endócrinos
desses plásticos que inclusive vão no micro-ondas. Olha só para você ver. Então não é um problema só para adultos, é um problema também para crianças, tá? Os disruptores endócrinos hoje, eles estão passando o que o cigarro passou na década de 50, quando descobriu que o cigarro fazia mal. Hoje, os disruptores endócrinos é como se fosse o cigarro em 1950. Descobrimos que faz mal. Vamos mexer nas leis agora para reduzir os disruptores endócrinos nos plásticos, nesse caso do vídeo de hoje. Só que tem muito problema, inclusive de lobby financeiro das indústrias de plástico, que é uma indústria trilionária a nível mundial, porque tudo vai plástico. Nossa roupa vai plástico, equipamentos médicos que a gente usa no pronto-socorro, na UTI, vai plástico. Alimentos são embalados com plástico, até no papel tem plástico. Não em todo o papel, mas em papéis de alimentos, dos alimentos tem plástico também, tá? Então o que acontece? Quantidades muito pequenas são necessárias dessas substâncias que saem dos plásticos para causarem desregulações hormonais importantes, fazendo a gente engordar e dificultando emagrecer. Não só em adultos, mas também em crianças, causando obesidade infantil, certo? Certo. Mas além desse problema dos disruptores endócrinos dificultarem a gente emagrecer e fazerem a gente engordar, eles causam aumento do risco de câncer, aumento do risco de infarto, eles causam problemas de fertilidade, tanto que a contagem média de espermatozoides dos homens no mundo está reduzindo. E a principal hipótese que está sendo levantada é por conta da quantidade de plástico na dieta. Quando fala dieta, é porque está traduzido do inglês. Significa alimentação, tá? Não é uma dieta específica, tipo low carb, paleolítica, DASH. Não. Então, quantidade reduzida de espermatozoides a nível mundial, tendo como uma hipótese principal os disruptores endócrinos que saem dos plásticos e vão para a alimentação, para a dieta, entre aspas. Olha só. Pegou a visão? Então isso aqui é importante, tá, pessoal? Dá uma olhada que esse outro estudo científico publicado no Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences de 2021 traz que, reconhecidamente, o BPA, o bisfenol A, ele é onipresente no meio ambiente. Ou seja, já tem plástico em tudo que é lugar. No solo, consequentemente, estou falando de microplástico. Dá para ver no microscópio e olhe lá, às vezes é no microscópio eletrônico, que é muito mais potente que o microscópio normal, tá? É microplástico que vai para o solo, consequentemente vai para as plantas. Os animais comem as plantas, então eles também assimilam esses microplásticos, que são disruptores endócrinos. Além disso, tem microplástico na água. Já foi detectado mutação genética em peixe, tartaruga, por conta de microplástico. Como o microplástico ele é um disruptor endócrino, tipo o bisfenol A, tipo os fitalatos, eles conseguem alterar até a nossa genética, o nosso DNA, induzindo malformações, ou seja, câncer, até em animais. Então, esse estudo científico de 2021 reconhece o plástico, ele é onipresente. Só que cada vez mais está sendo detectado a presença do bisfenol A nos fluidos corporais dos seres humanos. Saliva, urina, sangue, principalmente urina e sangue. Isso é muito preocupante, tá? E o que acontece? Então, a gente já viu que um mecanismo importante, e eu vou te mostrar isso aqui agora, da passagem do bisfenol A e dos fitalatos das embalagens de plástico para os alimentos e para as bebidas são dois. Olha só o que faz isso. Alteração de temperatura. Quanto maior o extremo de temperatura e maior o extremo de pH, ou seja, variação de pH é muito ácido ou muito alcalino. De temperatura, temperaturas muito altas ou muito baixas. Cientificamente falando, quanto maiores esses extremos de temperatura
e de pH, ou seja, de acidez, mais passa disruptor endócrino, ou seja, o bisfenol A, os fitalatos, das embalagens plásticas para os alimentos e para as bebidas. Então vamos lá. Cientificamente, o que os estudos científicos trazem é que, principalmente, o aquecimento causa a passagem do bisfenol A e dos fitalatos do plástico para os alimentos e para as bebidas. Tanto que não é recomendado colocar nem as vasilhas plásticas que são próprias para micro-ondas no micro-ondas. Por quê? Porque recentemente houve a detecção de que o substituto do bisfenol A que vai no plástico, que é, por exemplo, o bisfenol S, que ele também tem muitos efeitos nocivos. Só que essa descoberta ela é recente, é desse estudo científico de 2021. Olha só. Então, o substituto do bisfenol A, tanto que as vasilhas que substituem o bisfenol A aparecem como sem BPA, sem bisfenol A, colocam o BPS, que é o bisfenol S, só que ele também tem muitos efeitos nocivos. Só que essa descoberta é recente. Então, nem as vasilhas de plástico próprias para micro-ondas devem ser colocadas no micro-ondas, pessoal. Inclusive, até nos Estados Unidos, que é um país muito rico e muito fiscalizado, eles declaram, a nível das organizações governamentais, que é difícil fiscalizar todo mundo que produz plástico, que produz vasilha de plástico, para saber se todas as vasilhas de plástico não estão liberando bisfenol A e até o substituto menos ruim dele, bisfenol S. Uma coisa interessante que esse estudo científico traz é que os próprios fabricantes colocam que esse substituto do bisfenol A, desse disruptor endócrino, ele não causa mal, só que causa sim. Então, para que serve? Você pode estar se perguntando. A gente já falou, mas vamos falar de novo. Para que serve bisfenol A? Para que serve fitalatos? O bisfenol A, ele é colocado no plástico para ele garantir resistência ao calor, resistência mecânica, para o plástico ficar na conformação de vasilha, por exemplo, e também transparência. Já os fitalatos, eles são adicionados na fórmula química do plástico para gerar maleabilidade, para ficar mais móvel. Então são duas substâncias químicas que são colocadas nas vasilhas plásticas porque elas geram propriedades interessantes para a vasilha plástica. O problema é que descobriu-se ao longo dos últimos 10 anos, principalmente, de 2014 para cá, que essas substâncias que fazem o plástico ficar bonitão, transparente, durinho, que faz com que ele possa ser colocado no micro-ondas, esquenta pra caramba e não derrete, ou que faz ele ficar todo maleável, tipo saco de plástico, saquinho de plástico, eles passam do plástico que reveste os alimentos e até do plástico que reveste as bebidas, passando pros alimentos e para as bebidas. E até então isso não é problema. O problema é que descobriu-se que essas substâncias que estão nos alimentos e nas bebidas, o bisfenol A e os fitalatos, quando a gente come ou bebe, em pequenas quantidades eles desregulam os nossos hormônios, fazendo com que a gente engorde e dificultando com que a gente emagreça. Esse é o grande problema, é o efeito final dessas substâncias do plástico na gente. Conseguiu entender? Então, a gente já viu. Duas coisas, grave essa informação. Duas coisas fazem passar desreguladores hormonais dos plásticos para os alimentos e para as bebidas. Temperatura muito alta ou muito baixa, ou seja, aquecer muito vasilha de plástico ou resfriar muito, mas principalmente aquecer muito. É o que mais passa bisfenol A e fitalatos para os alimentos e bebidas, é aquecer a bebida. Então, nem vasilhas próprias para micro-ondas, que são de plástico, minha amiga, meu amigo, coloque no micro-ondas. Não faça isso, porque a gente já tem estudo científico mostrando que libera sim substâncias desreguladoras hormonais para o alimento. Uma segunda coisa,
Bebidas quentes em vasilhas de plástico também não. Então, por exemplo, café, chá em copinho de plástico, mesmo que seja copos, igual eu tenho em casa, comprei porque não tinha outra opção, precisava, que é copo para bebida quente, copo de plástico para bebida quente, tipo copo de café que vende em cafeteria, igual a gente viaja muito dando treinamento de urgência e emergência, do Acre ao Rio Grande do Sul. Copo da Starbucks, daquela cafeteria que tem em aeroporto. Também não é recomendado colocar café, colocar chá quente ali no copo de plástico próprio para bebida quente. Não é recomendado. Conseguiu entender? Dando sequência, tem algumas coisas importantes para te falar. Minha amiga, meu amigo, inclusive se você tem filho, crianças são mais sensíveis a desregulações hormonais até do que os adultos. Se adulto já tem problema hormonal por conta desses desreguladores endócrinos, mesmo em pequenas quantidades, ou seja, pequenas quantidades de bisfenol A que passa do plástico para o alimento ou para a bebida, fitalatos que passa do plástico para o alimento para a bebida, se já causa problema em adulto, cientificamente falando, a gente viu, causa nas crianças mais ainda, inclusive obesidade infantil, beleza? Além de aumentar risco de câncer, redução de QI, de inteligência, certo? Mas aqui o nosso foco é falar de emagrecimento. Então tá bom. Outra coisa nós falamos, para todo mundo que está entrando aqui na live. Se você, minha amiga ou meu amigo, está pensando em ter filho, você tem que cuidar demais da questão desses desreguladores hormonais, dos disruptores endócrinos, tá? Porque eles reduzem contagem de espermatozoide e eles são correlacionados a uma dificuldade de gravidez nas mulheres. Redução do espermatozoide nos homens e redução da gravidez nas mulheres. Infertilidade, masculina e feminina. Então, se está pensando em ter neném ou já está grávida, cuida dos disruptores endócrinos. Evita. Nós já falamos da primeira parte, que são os agrotóxicos. Quais são os principais e como retirar dos alimentos. Inclusive dos alimentos que a gente precisa consumir em grande quantidade para emagrecer, que são os pré-bióticos. Vai lá no nosso canal, vê lá o vídeo de disruptores endócrinos. A gente explica com mais detalhes o que eles são, quais são os agrotóxicos que mesmo em pequena quantidade desregulam os hormônios, dificultando a emagrecer e facilitando engordar, e como retirá-los, tanto de alimento que é folha, quanto de legume, fruta, tá tudo lá, tá? Não é só lavar com água, você vai ver lá. Agora o seguinte, esse estudo científico que nós estávamos falando de 2021, publicado no Journal of Pharmacy in Biolife Sciences, ele traz que sim, o uso do micro-ondas realmente tornou o cozimento rápido, conveniente, né? Só que o interessante é a identificação de que mesmo os recipientes de plástico adequados para micro-ondas podem liberar produtos químicos potencialmente tóxicos se forem aquecidos várias vezes ou se forem lavados com frequência, porque vai causando ranhuras nesses plásticos e quando aquece libera mais ainda, porque algumas vasilhas de plástico elas têm como se fosse uma proteção invisível na camada onde vai o alimento. Só que no que a gente lava, esfrega, passa garfo, faca, até colher, vai arranhando essa proteção. E o bisfenol A e os fitalatos estão lá na parte do meio do plástico. Aqueceu, liberou. Então, você viu, cientificamente falando, que mesmo recipientes plásticos adequados para o micro-ondas podem liberar produtos químicos potencialmente tóxicos. Ou seja, nesse caso aqui nós estamos falando de disruptores endócrinos obesogênicos. Ou seja, substâncias químicas, nesse caso desse vídeo de hoje, presentes nos plásticos que vão nos alimentos e nas bebidas e que desregulam nossos hormônios, fazendo a gente engordar e dificultando emagrecer. Tranquilo? Então a gente já falou, mesmo vasilha própria para micro-ondas para colocar comida, não faça isso. Coloque em vasilha de vidro. Tanto que o American Journal of Medicine emitiu a declaração em 2023 falando justamente sobre esse cuidado. Mesmo os alimentos que já vêm em embalagens próprias para micro-ondas, tipo a lasanha de micro-ondas, sanduíche de micro-ondas, eu estou falando só da embalagem.
eu vou fazer uma live específica sobre as substâncias que tem nesses alimentos ultraprocessados que reduzem hormônio. Por exemplo, o Ozempic natural do corpo. Eu estou falando só das embalagens dessas comidas ultraprocessadas congeladas. Depois eu vou falar das substâncias, não hoje, eu vou falar das substâncias que elas reduzem o hormônio Ozempic natural do corpo. Sabe o Ozempic, aquele remédio que é usado para emagrecer? Usado para diabetes e também para emagrecer? Pois é, a gente tem ele produzido natural no corpo, pelo intestino. E tem substâncias nessas comidas industrializadas, congeladas, lasanha de micro-ondas, sanduíche de micro-ondas, por exemplo, que diminui esse hormônio que é o Ozempic natural do corpo, que é o GLP-1. Conseguiu entender? Mas isso é tema para um próximo vídeo. Então, dá uma olhada que, como nós falamos, o American Journal of Medicine pede para tomar esse cuidado em casa de transferir os alimentos, mesmo que venha em embalagens próprias para micro-ondas, passar para tigelas de vidro, porque o vidro é inerte, ele pode ser aquecido. Ok? Tá aqui. Tomar cuidado, pessoal, um alerta. Mesmo as embalagens de alimentos que vão no micro-ondas, que parecem papel, elas têm plástico. Mesmo aquela lasanha de micro-ondas, eu já comi demais na época da faculdade de medicina porque era barata e eu não tinha dinheiro de jeito nenhum. Então eu vivi muito tempo de lasanha de micro-ondas. Não tinha opção. Parece um papel aquela forma dela e você pode colocar a lasanha de micro-ondas direto no micro-ondas, não é? Só que aquele papel tem plástico. Então, mesmo a lasanha de micro-ondas, uma vez ou outra, você quer comer com a sua família, de vez em quando isso não vai te matar. De vez em quando, isso não vai te intoxicar, não vai fazer você engordar e dificultar você emagrecer. Uma lasanha de micro-ondas de vez em quando. Desde que você não esteja já intoxicado, inflamado e com metabolismo desregulado. Senão a lasanha de micro-ondas, mesmo de vez em quando, ela vai te arrebentar sim. Ela não vai deixar você emagrecer. Tô falando sério, tá? Se você não estiver intoxicado, inflamado e com metabolismo desregulado, pode comer sua lasanha de micro-ondas de vez em quando. De vez em quando é que tanto? Uma vez na semana. Pode comer seu sanduíche, inclusive congelado, de micro-ondas, se você quiser uma vez por semana, não tem problema. Mas se você, minha amiga, meu amigo, é igual eu já fui, ex-gordo, que tive que emagrecer 14 quilos para conseguir entrar no meu peso saudável. Quando a gente está gordo, e eu falo isso com todo respeito porque eu sou ex-gordo, tá? Eu fui pré-obeso, eu cheguei no limite para a obesidade, não era só gordo, cheguei no limite para ser obeso. Quando a gente está com excesso de peso, ou seja, quando a gente está gordo, gorda, e eu falo isso com todo respeito, você sabe, a gente está intoxicado, a gente está inflamado e a gente está desregulado do ponto de vista metabólico. Então, para você, a lasanha de micro-ondas de vez em quando, o sanduíche de micro-ondas de vez em quando, vai travar seu metabolismo no modo de engorda. Tanto que você já tentou várias vezes, você sabe disso. Emagrecer, fazendo esforço, você até conseguiu não engordar mais ou emagrecer um pouco. E mesmo que você tenha conseguido emagrecer, ganhou peso de novo. Foi ou não foi? É por conta disso que eu tô te falando. Se não tiver desintoxicado, desinflamado e regulado o metabolismo, não dá para flexibilizar tanto, porque o metabolismo fica travado no modo de engorda, tá? Isso é tema para outros vídeos. Eu vou gravar vídeo específico sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Se você quiser saber a primeira coisa que você tem que fazer para desintoxicar, tem que começar pelo seu intestino, tá? Cientificamente falando. A gente tem vídeo sobre isso completo no nosso canal do YouTube, o @emagrecermaisrapido_oficial, com o título Como otimizar o seu intestino para emagrecer mais rápido. Lá eu te mostro como é que desintoxica o intestino. O intestino tem um sistema detox, como é que você turbina isso. E uma vez que você desintoxica, você já começa a desinflamar e já começa a regular o metabolismo. Pegou a visão? Então a gente começa a emagrecer pelo intestino. Vai lá,
assiste esse vídeo. Aqui, essa redução de desreguladores hormonais, ou seja, de desreguladores endócrinos, também tem a ver com o intestino, porque cientificamente já foi identificado que se for comparar a respiração, a pele e a absorção pelo intestino, os desreguladores endócrinos, que fazem a gente engordar e dificultar emagrecer, os mais importantes, eles são absorvidos pelo intestino. Não é tanto pela respiração e nem tanto pela pele. A pele é um órgão, tá? É o maior órgão do corpo humano. Se cair no show do milhão, você já sabe, tá bom? Então a pele também absorve, tá? Substâncias. Continuando então. Uma segunda coisa que eu quero te falar é o seguinte. Dá uma olhada o que esse estudo científico que nós estávamos conversando fala sobre garrafas plásticas de água. A gente falou dos alimentos em vasilhas plásticas. Agora a gente está falando de água. E depois vamos falar de outras bebidas. Garrafa plástica de água, elas podem liberar produtos químicos tóxicos mesmo. Ou seja, os disruptores endócrinos, tá? Então, eu já vou te dar uma dica super útil para você começar a fazer hoje com relação à água. Vasilhas de plástico, seja a garrafinha que já vem com água ou uma que você reutilize, tá? Eu reutilizo para gerar menos lixo. Se ficar em algum ambiente que essa garrafa de plástico pegue sol ou muito calor, por exemplo, se eu deixar essa garrafa de plástico perto aqui da sacada do consultório, pegou sol, eu tenho que descartar a água e jogar fora, porque libera bisfenol A e fitalato do plástico para a água. O ideal é garrafa de inox, se for possível, tá? Porque o inox é um metal que não libera essas substâncias. Particularmente, eu já tive e eu perco as garrafinhas. Tanto que o copo de chá que eu estou usando é de quem? Da patroa, da minha esposa, porque é dela eu não perco. Se fosse meu, eu perdia. Na correria do dia a dia, tá? Então, o medo de morrer é maior do que o risco de esquecer o copo da esposa. Conseguiu entender? Mas, falando sério, pessoal, se a garrafa de plástico ficar dentro do carro, tem que descartar aquela água, porque pegou muito calor. Estou falando quando o carro estiver quente, tá? Pegou muito calor, vai liberar disruptor endócrino, ou seja, fitalato, bisfenol A, principalmente, para a água. E mesmo que a garrafa esfrie depois, a água está contaminada, ela já está com esses disruptores endócrinos. Conseguiu entender? Eu vou te mostrar cientificamente, a gente já está acabando, que 90% da população mundial, isso foi um estudo amostral que foi feito, é estimado que 90% da população do mundo inteiro, adultos e crianças, tem níveis aumentados de bisfenol A e fitalato na urina e no sangue. Olha só. Então, por que isso acontece? Lembra que eu te falei que o plástico ele está em tudo e cientificamente isso é impossível de impedir? Ele está na roupa, ele está em brinquedo, ele está em papel que a gente pega, tanto de papel de trabalho de escritório, recibo de cartão de crédito, está em tudo. Está no solo, que vai para a planta, que o animal come a planta, e a gente às vezes come o animal e come a planta, então está comendo essas substâncias também. E não dá para tirar daí. Está na água, que vai para o peixe, a gente come o peixe, come a alga, que está lá no mar, come o camarão, para quem é chique, mora mais perto da praia. Entendeu? Então, não tem como a gente tirar daí. Então, a gente tem que tirar da onde é possível esses desreguladores endócrinos. E aonde que tem eles em grande quantidade? Nos plásticos dos alimentos. Já que não dá para tirar os disruptores endócrinos do solo, dos vegetais, das carnes, às vezes nem da roupa, igual tecido sintético, por exemplo, não dá para tirar dali. Equipamentos médicos, acesso, catéteres centrais, que vão lá perto do coração, que a gente usa no pronto-socorro, na UTI, eles têm disruptor endócrino, só que é para ser usado num caso de vida ou morte. Consegue entender? Então o risco-benefício de ter um catéter com disruptor endócrino vale a pena, porque precisa que o catéter seja de plástico e um plástico maleável,
Entende? Já que não dá para tirar os disruptores endócrinos de todos os lugares, a gente tem que tirar da onde é possível e onde tem grande quantidade. E a gente já viu. 1 são os agrotóxicos. 2, os plásticos. Principalmente os plásticos que são aquecidos. Então, mesmo a água em garrafa de plástico que ficou no sol ou que ficou dentro do carro, descarta essa água, tá? A gente viu que precisa de quantidades muito pequenas de disruptores endócrinos para fazerem grandes efeitos no corpo, inclusive fazendo a gente engordar e atrapalhando a gente emagrecer. Uma outra preocupação, pessoal, dica prática, vou até tomar água, licença, tô ficando letárgico já. Pensamento reduzido, lentificado por desidratação. Espera um pouquinho, licença. Água, quem quer emagrecer, tem que tomar desse jeito, tá? É no guti-guti, é no vira, beleza? Quem quer emagrecer precisa tomar água desse jeito. Por quê? 70% do corpo humano é água. Quando você reduz a proporção de água do seu corpo, minha amiga, meu amigo que está querendo emagrecer, o seu corpo ele entra em estado de alerta, em modo de sobrevivência. Primeira coisa que seu corpo faz quando ele entra em estado de sobrevivência, em modo de alerta, ele preocupa em sobreviver. E para sobreviver, primeira coisa que precisa, energia. Então ele segura a gordura do seu corpo, não deixando você eliminá-la e até aumentando, colocando tudo que você come para acumular na forma de gordura. Por conta, inclusive, de água que você está bebendo pouco. Tem lógica? Tem lógica, cientificamente falando, tá? Então, beba água. No mínimo 30 ml por quilo de peso, do seu peso aí, tá certo? Aí, pessoal, galões de água, aquele galão grande de água, de 20 litros. Galões de água, eles são, assim, uma opção secundária. Porque aquele galão de água, ele é transportado nos caminhões no sol. E muitas vezes eles ficam armazenados no sol. E a gente viu cientificamente que garrafas plásticas, inclusive aquele garrafão de água, podem liberar os produtos químicos para água potável, água de beber. Então, se você puder, olha só, ao invés de ter um garrafão de água, ter um filtro, mesmo que seja o filtro de barro, melhor o filtro. Por quê? Porque aquela água que veio no garrafão, ela pegou muito sol em algum momento do transporte dela, tá? Ah, mas não tem jeito. Vai ficar sem tomar água? Não, nesse caso você compra o garrafão. Ah, vou tomar água da torneira? Nesse caso o risco-benefício não compensa. Torneira aqui no Brasil, diferente, por exemplo, de quando eu morava na França, onde eu fiz medicina de emergência, o que acontece? Lá você pode tomar água da torneira. Ela é tratada e projetada para isso. Aqui no Brasil não. Você tem risco de pegar realmente uma infecção gastrointestinal. Então vale mais a pena tomar água do galão de plástico do que água da torneira. A não ser que você filtre ou ferva, de preferência os dois, a água da torneira. Conseguiu entender? Mas ficou claro que entre um filtro, mesmo de barro, e o galão de água de 20 litros, o filtro é melhor porque o galão de água ele pega sol, pega calor e com certeza está liberando bisfenol A, fitalatos para aquela água. Conseguiu entender? Agora eu vou te dar uma outra informação. Caixa d'água. Dá uma olhada aqui. Tanques de água de plástico suspensos. O que é isso? Caixa d'água. Que são diretamente expostos ao sol. Também aumentam mais essa liberação de produtos tóxicos que desregulam o metabolismo, os hormônios, para a água. Então, se a sua casa tem uma caixa d'água que fica exposta, tipo naquelas torres, caixa d'água de plástico, seria interessante pensar em algum tipo de cobertura, fazer algum tipo de telhado para ela ou algum tipo de isolamento em volta da caixa d'água. Porque mesmo se você tiver filtro, inclusive aqueles filtros eletrônicos, aquele filtro eletrônico ele é feito para filtrar inclusive micróbios, mas eles não conseguem, eles não foram projetados para filtrar disruptores endócrinos, desreguladores hormonais, que o plástico da caixa d'água
está liberando para a água porque ela está sendo aquecida. Conseguiu entender? Então, se você está pensando, inclusive, em construir e reformar sua casa, toma cuidado. Faz algum tipo de proteção. Não deixe com que a sua caixa d'água de plástico fique no tempo, pegando direto sol e calor, porque vai liberar desregulador hormonal do plástico da caixa d'água para a água. E mesmo que você tenha um filtro aí boladão, top da galáxia, eletrônico, ele não consegue filtrar e segurar o bisfenol A e o fitalato. Então vai estar passando para a água da sua casa, da sua família. Tá? Isso quem está falando é esse estudo científico de 2021, certo? Para a gente encerrar, a gente está falando de desreguladores hormonais que estão nos plásticos, que passam para os alimentos e para as bebidas, e que mesmo em pequenas quantidades já conseguem desregular os nossos hormônios. A gente viu isso baseado em 4 estudos científicos de 2020 para cá, certo? Ok. Só que tem uma questão. Esse estudo científico aqui de 2024, ele analisou a liberação de EDCs, Endocrine Disruptors Chemistries, ou disruptores endócrinos químicos, bisfenol A, fitalatos e alguns outros. Aonde? Em latas, em bebidas não alcoólicas embaladas em latas. Olha só o que esse estudo descobriu, e é de 2024, tá? Publicado no Journal of Hazardous Materials, ou Jornal de Materiais Perigosos, tá? Publicação de 2024. O que ele descobriu? Esse estudo científico. Que 90% das crianças e dos adultos têm níveis já detectáveis de bisfenol A na urina e no sangue. Mas não só o bisfenol A. Tem também outras substâncias que são desreguladores endócrinos, desreguladores hormonais, tipo parabenos, oxibenzonas, tá? E que sim, a dieta, quando falo dieta, que significa alimentação, nos estudos científicos, tá? E que então a dieta, ou seja, a alimentação, é considerada a principal fonte de exposição aos produtos químicos desreguladores endócrinos para a população em geral. Dá uma olhada. Então, olha só. Por que esse estudo científico é interessante? Porque ele confirmou aquilo, que a gente tem contato com esses desreguladores endócrinos, não só pela alimentação, mas pelo ar que a gente respira, pelos produtos que a gente tem contato, tanto que, tema para um próximo vídeo. Lembra, eu sou médico especialista em medicina de família, é uma das minhas formações, além de medicina de urgência e emergência, medicina pericial. São as 3 áreas que eu tenho formação. E foquei os atendimentos do meu consultório em emagrecimento funcional. Por quê? Eu fiz um estudo aprofundado. Se eu tivesse que escolher e atacar uma coisa só que ajudasse a família inteira. Aí eu fui estudar se seria ajudar as pessoas a parar de fumar, se seria tratar a ansiedade, porque ao longo dos anos, eu sempre atendi adultos, gestantes, crianças. Médico de família atende os problemas mais comuns de todos os sistemas do corpo humano, de todas as idades, de todos os sexos. A gente atende tudo, tá? A gente é especializado nisso. É a área mais ampla da medicina, inclusive. Medicina de família atende o mais comum. Medicina de urgência e emergência atende o mais grave. Então, a minha formação é no mais comum e no mais grave. E aqui no consultório, fazendo levantamento estatístico aqui do Brasil, o que eu poderia atacar? Uma coisa só, para ajudar ao máximo as famílias. É que a gente detectou pelos dados, inclusive do SUS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos planos de saúde, que o excesso de peso é o que causa o maior número de complicações. E se eu ajudo a pessoa a emagrecer, uma pessoa da casa, eu ajudo a casa inteira a emagrecer. E se eu ajudo a casa inteira a emagrecer, eu ajudo a pessoa, o adulto jovem e idoso, a não infartar, não ter AVC, não ter trombose, não ter câncer e não ter demência. E a criança, eu ajudo que ela também não engorde porque o pai e a mãe emagreceu. E além disso, que ela aumente até nível de inteligência. Por quê? Porque excesso de peso, inclusive por disruptor endócrino, é mostrado cientificamente que reduz inteligência.
em adultos e principalmente crianças. Beleza. Então, olha só aonde que eu estou querendo chegar. Esse estudo científico detectou, de 2024, publicação do Jornal de Materiais Perigosos, que já 90% das pessoas, crianças e adultos do mundo, já têm detectáveis na urina e no sangue o bisfenol A. Bisfenol A e fitalatos são os dois principais desreguladores hormonais presentes nos plásticos. E agora foi detectado que eles também são liberados nas bebidas e nos alimentos enlatados. Tanto que esse estudo científico ele detectou o seguinte: pegou 162 bebidas não alcoólicas, ou seja, suco, refrigerante, energético, e comparou com o mesmo fabricante, a mesma marca, essa bebida enlatada, em vasilha plástica, em vasilha de vidro ou em vasilha de papel. E olha só o que esse estudo científico mostrou. Que os resultados demonstram que os recipientes de bebidas à base de metal desempenham um papel crucial, ou seja, super importante, na liberação dos EDCs, disruptores endócrinos químicos, na água e nas bebidas embaladas. E que os níveis de BPA nessas bebidas enlatadas, em comparação com produtos embalados em vidro e plástico da mesma marca e mesmo fabricante, indicam que tinha um potencial maior de lixiviação, ou seja, do líquido ficar passando ali na lata e liberar o BPA e o fitalato, esses desreguladores hormonais. Por que isso acontece? Porque existe uma resina, um plástico, por dentro da lata de metal. Olha só, e no que a bebida fica ali dentro, ela consegue, entre aspas, dissolver devagarzinho essa película plástica que está dentro da lata e passar os disruptores endócrinos, os desreguladores hormonais, para dentro da bebida. Viu aqui que tanto a água consegue fazer isso? Porque existe água enlatada também, geralmente mais fora do Brasil, mas existe, tá? Água e bebidas enlatadas, tá? A questão é o seguinte: água, quimicamente falando, ela é considerada o solvente universal, ou seja, ela consegue em algum momento dissolver praticamente qualquer coisa. Considerado quimicamente solvente universal, tanto que tenha o ditado popular: água mole em pedra dura. Ok. Tanto bate até que fura, porque a água é solvente universal. Lembra que a gente falou que duas coisas fazem liberar os desreguladores hormonais dos plásticos e agora das latas, a gente está vendo, para os alimentos e para as bebidas? Extremos de temperatura, principalmente temperaturas mais altas, calor, e extremos de pH, de acidez. Então, refrigerante, ele tem uma acidez diferente da água, que faz com que libere mais dessas substâncias desreguladoras hormonais para dentro do próprio refrigerante. O suco, a mesma coisa, inclusive bebidas alcoólicas. Se a água, que tem um padrão de acidez considerado neutro praticamente, já consegue fazer isso, já consegue a água passar desreguladores endócrinos da lata para ela, imagine essas bebidas que têm um perfil de acidez maior, tanto para muito mais quanto para muito menos, muito mais ácidas ou muito mais alcalinas, tipo refrigerante, tipo, por exemplo, suco, tipo, por exemplo, bebidas alcoólicas. Conseguiu entender? Então, mesmo as bebidas enlatadas liberam desreguladores endócrinos, não só os plásticos. Então, qual que é a dica prática? Se você tiver que optar, por exemplo, minha amiga, meu amigo, por uma bebida que está numa lata ou que está no plástico, embalada em plástico, ou que está embalada em papel ou em vidro, o melhor é o vidro. O segundo melhor é o que está embalado em papel, por mais que o papel também tenha plástico. O terceiro seria a garrafa de plástico em si, e o quarto seria a lata. Então,
meu amigo, minha amiga que gosta, por exemplo, de uma cervejinha. Muito melhor cerveja em garrafa do que de lata, por conta dos desreguladores endócrinos que a gente está falando para você que quer emagrecer. Conseguiu entender? Beleza, então. Dá uma olhada que, além de ter detectado um número alto de desreguladores endócrinos, quantos? 105 tipos de desreguladores endócrinos em 162 bebidas não alcoólicas, nesse estudo científico em específico, tá? Só que tanto de desregulador endócrino foi detectado? As estimativas desse estudo científico é de que o bisfenol A, o BPA, excedeu o limite de segurança, olha em quantas vezes? 700 vezes para todas as idades, porque foi um estudo com várias faixas de idade, tá? E chegou até a 2.000 vezes mais do que o limite de segurança do bisfenol A nas bebidas. Conseguiu entender? O mais preocupante, inclusive, é que essas medições elas são subestimadas. Por quê? Porque não consegue se medir todas as variantes, todos os isômeros, por exemplo, do bisfenol A. Só pegou o bisfenol A, mas tem, por exemplo, bisfenol S e vários outros. Ali só está falando do bisfenol A, que ficou aumentado, em média, até 700 vezes mais do que o limite de segurança nas bebidas enlatadas. Conseguiu entender? Agora tem mais uma coisa interessante nisso aqui, que essas bebidas enlatadas, nem foi atribuído a elas o problema de elas terem ficado aquecidas. Ah, ficou no sol, ficou no calor. Não. O estudo científico, esse que a gente está falando de 2024, trouxe para nós que essas bebidas, elas estavam sob condições típicas de compra em lojas, tá? Ou seja, bebidas que são às vezes refrigeradas, inclusive, e que mesmo assim tinham um nível alto de desreguladores endócrinos. Ah, você pode estar se perguntando, Sebastião, mas não pode ter acontecido igual, por exemplo, na água que pegou sol no transporte? Até pode, mas era de se imaginar, antes desse estudo científico, que a lata, principalmente por ela não ser plástico, ela ter o revestimento de fora de metal, por mais que às vezes tenha uma resina plástica ali dentro, que ela segurasse muito mais o calor e a radiação do sol, não deixando interagir com a bebida que estivesse ali dentro. Só que isso era uma suposição. Quando foi se testar cientificamente, viu que tinha 700 vezes mais bisfenol A, ou seja, esse principal desregulador endócrino que tem até nos plásticos, nessas bebidas enlatadas. Então, gente, na boa, enlatado é a última opção de comida ou bebida. Conseguiu entender? Baseado em evidências científicas, o quê? No padrão primeiro mundo. Olha só. Tá? Isso a gente está falando só do bisfenol A, mas tem, por exemplo, outros desreguladores endócrinos. PFAS, por exemplo, parabenos, mas os mais importantes são o bisfenol A e os fitalatos. Então, em resumo, para a gente finalizar, para todo mundo, pessoal, que está querendo emagrecer, tem que tomar cuidado com os disruptores endócrinos, ou seja, com os desreguladores hormonais. Existem várias categorias. Os principais são aqueles que vão para o intestino. Tanto que a primeira parte desse conteúdo é o vídeo que já está no nosso YouTube sobre os agrotóxicos. Eles são desreguladores hormonais, eles fazem a gente engordar, dificultam a gente emagrecer e tem como tirá-los dos alimentos. A gente explica tudo isso lá, inclusive dos alimentos que a gente precisa consumir em grande quantidade, que são os alimentos reguladores metabólicos, ou seja, os pré-bióticos. Então, assiste esse vídeo lá, como remover disruptores endócrinos dos alimentos, agrotóxicos. Bom, esse vídeo de hoje é a segunda parte. Nós estamos falando da segunda categoria principal de desreguladores endócrinos que vão para o intestino, que fazem a gente engordar e dificultam emagrecer, que são os fitalatos e o bisfenol A.
eles são presentes nos plásticos. Então, mesmo plástico que pode ser aquecido no micro-ondas, que aparece lá, BPA, bisfenol A free, livre, a gente viu, baseado nos estudos científicos, que não são seguros. Mesmo substitutos desse bisfenol A, que é o bisfenol S, por exemplo, quando a vasilha de plástico própria para micro-ondas vai no micro-ondas, libera essa substância que também causa mal. Desregula o metabolismo, faz a gente engordar e dificulta emagrecer. A gente falou que vasilha de plástico de água, se aqueceu a água, a vasilha de plástico com água, tem que descartar essa água, tá? Porque ela fica contaminada. Precisa de quantidades muito pequenas de bisfenol A, de fitalatos, para desregular os nossos hormônios, consequentemente o nosso metabolismo, fazendo a gente engordar e dificultar emagrecer. A gente falou que até caixa d'água. Se você tem um super filtro aí, um boladão, um top das galáxias na sua casa, um filtro de água, mas a sua caixa d'água está exposta ao sol e ao calor, tem que fazer algum tipo de revestimento para ela, porque senão a caixa d'água de plástico vai liberar bisfenol A e fitalato para a água da sua casa, e nenhum filtro, nem os mais top eletrônicos, são projetados para filtrar esses disruptores endócrinos que vêm do plástico da caixa d'água. Tá entendido? A gente falou que além desse cuidado com as vasilhas de plástico dos alimentos, para não aquecê-las, mesmo as que são próprias para micro-ondas, coloca os alimentos em vasilha de vidro. Mesmo aqueles que já vêm do supermercado para pôr no micro-ondas, lasanha, sanduíche, bota tudo em vasilha de vidro. Tira da vasilha que vem embalado do supermercado. A gente já falou da água. A gente viu agora a questão das bebidas enlatadas. Que mesmo as bebidas enlatadas liberam grandes quantidades, até 700 vezes mais que o limite seguro de bisfenol A. Justamente por quê? Porque na composição da lata tem como se fosse um revestimento de plástico, e que mesmo as latas em condição de comércio nas lojas, mesmo refrigerado, podem liberar bisfenol A por um fenômeno que chama lixiviação. O que é isso? É como se o líquido ficasse roçando na lata e tirando pedacinho do revestimento interno da lata. Isso serve para bebidas, mas serve também para alimentos. Por quê? Porque ali o problema não é tanto a alteração de temperatura, principalmente para mais, mas a alteração de pH, de acidez, certo? Bebidas e alimentos enlatados, eles tendem a ser mais ácidos, porque inclusive ajuda a conservar, e isso causa a retirada do BPA, do bisfenol A, do revestimento interno da lata, seja de comida, seja de bebida, para dentro do alimento. A gente come, vai para o intestino, vai para o sangue, bagunça nossos hormônios, nosso metabolismo, fazendo a gente engordar e dificultando a gente emagrecer. Pegou a visão? Esse foi o nosso vídeo da live de hoje, substâncias químicas que desregulam os hormônios, fazendo a gente engordar, ou seja, disruptores endócrinos, parte 2, ainda vai ter uma parte 3, tá? Tem substância química em desodorante, que dá pra gente retirar shampoo, que dá pra gente retirar em maquiagem, que dá pra escolher outro tipo, que tudo comprovadamente faz a gente engordar e dificulta a gente emagrecer. Então, se você aprendeu alguma coisa diferente, com dicas úteis para você já aplicar para emagrecer mais rápido, você e sua família, vou pedir para que você dê o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que são importantes para você e estão precisando de uma ajuda para emagrecer. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Um forte abraço para você e para sua família. Com Deus.